nós te louvamos e te agradecemos pela vida da pastora Samira, que foi levantada, assim, pelo Senhor para que fosse bênção, canal de bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo que é dela em tuas mãos, sua família, seu lar, seus negócios, sua saúde, que ela possa, assim, nesse momento estar coberta pelo teu sangue, Senhor, para que o Senhor venha usá-la como instrumento em suas mãos, que ela possa transmitir a palavra rema que vem direto do teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu acho que hoje eu até poderia ir sem pregar, né? Porque foi tão bem seu culto que a gente poderia passar. Mas, já que temos a oportunidade, vamos fazê-lo, né? Eu li esse livro que a Lia me emprestou. Chama Cristãos Secretos. É um livro do irmão André e do Aljassen. E, enfim, eu nunca imaginei que através de missões Deus poderia mudar tanto minha vida. Eu nunca imaginei isso. E ao ler esse livro, e esse livro conta sobre a vida dos irmãos que vivem na igreja perseguida. O que é ser um cristão? O que é ser um muçulmano que se converte ao cristianismo? E a partir dessa experiência, ele faz, no fim do livro, vários desafios a nós, como cristãos do Ocidente. Em meio a esses desafios, um deles é ser imitadores de Cristo. Por que a gente vê esses grupos tão extremos atacar com tanta veemência o Ocidente? Porque eles entendem que todos nós que moramos do lado de cá somos cristãos. E não é bem verdade, mas ele entende isso, que todos que são ocidentais, que moram na Europa, são cristãos. E quando eles veem cantores com crucifixo, dando testemunhos, graças a Deus, mas a vida deles não reflete a Cristo, eles reprimem tudo isso. Eles falam, eu não quero isso para a nossa nação. A última coisa que eu quero é esse cristianismo na nossa nação. E é por isso que é tão difícil ser cristão lá. Porque para eles o modelo de cristianismo é o que eles veem na mídia. É o que eles veem as pessoas dançando. Pode ser? Das quais eles têm repúdio. Então, para eles, todo cristão é o que eles veem. E, enfim, e a gente começa a observar que para ser cristão, irmão, naquele lugar, ou você e é de verdade, ou você não é, porque você vai morrer por isso. Ou você é e reflete Cristo na essência, em todos os termos, em amar o seu inimigo. Vocês imaginam você sendo perseguido, sua casa bombardeada, você apanhando e você orando pelo seu perseguidor? Vocês imaginam isso? É isso que eles fazem. Refletem Cristo em tudo. Uma vila foi bombardeada e morreram 1.500 pessoas, uma vila cristã. E destruíram 1.500 casas. E a vontade nossa e deles, qual era? Reagir. Ir lá e quebrar tudo, não foi? Não é assim? Se vocês chegassem em casa e não tivesse mais casa, seu filho morreu lá dentro, qual a nossa reação humana? Revidar. E sabe qual que é o convite? Para eles perdoarem. Para eles lançarem uma onda de amor, de perdão. E esse convite não é para eles, irmãos, de verdade, é para nós hoje. E é isso que eu vim falar. Gostaria que todos abrissem Efésios 4:17. Efésios foi uma carta que Paulo escreveu a essa igreja em Éfeso, que era uma igreja meio atrapalhada, né? Porque Éfeso tinha adoração da deusa Diana, da deusa Ártemis, e era muita idolatria, e era muita orgia, e eles sofreram muita perseguição. E a igreja, eles não sabiam muito bem o que era ser cristão. Então Paulo escreveu, aí ele pegou, escreveu, depois escreveu novamente,
e foi dando doutrinas àquela igreja, para que eles soubessem o que é ser cristão e o que é ser cristão em meio a um mundo hostil. E esse é o convite hoje, porque quando a gente está aqui, irmãos, de verdade é muito bom ser cristão, muito bom mesmo. Mas quando a gente sai lá fora, nós precisamos saber que esse mundo é hostil também. Efésios 4:17. E nós precisamos disso. Todos acharam? Nós vamos devagar e sempre, tá? Ai, Jesus. O procedimento dos filhos da luz. Então, o que ele está escrevendo? Ele está escrevendo para quem, irmãos? Para a igreja de Éfeso, que são cristãos recém-convertidos. Alguns recém, outros nem tanto. É a mesma coisa do nosso quadro aqui. Nós saímos, a maioria do mundão, como a gente fala erroneamente, mas saímos do que nós vivíamos e viemos para a casa do Senhor. E aí a gente chega e fala, tá, que legal, né? O que é ser cristão? E aí Paulo vem reforçando esses alicerces. Assim, 17, eu queria pedir uma coisa. Hoje nós quebramos todos os paradigmas nessa igreja, né? Foi uma coisa louca, né? Glória a Deus por isso. Então, duas coisas. Já que está assim, vamos que vamos. Duas coisas que eu gostaria de pedir. Irmãos, quando for para ler, leiam de verdade. Quando for, se possível, anotem. Outra coisa importante. Nós precisamos estar aqui e estar. Essa noite, quando eu fui dormir, tentei dormir, é claro. Ai, obrigado, Jorginho. Obrigada. Quando eu fui dormir, eu fiquei pensando como muitas vezes nós estamos aqui, mas estamos abstraídos. Estamos aqui, corpinho físico, mas a mente está assim. Quando eu sair daqui, eu ainda preciso passar no mercado, que eu preciso comprar aquilo para fazer carne. Ai, meu Deus, vai dar tempo de fazer o almoço? Ai, meu Deus do céu. Não, mas amanhã eu tenho aquela conta de água e luz. Aí a gente está aqui, mas a cabeça... sabe Deus onde ela está. Então, eu faço um convite. A palavra diz que nós levamos cativo todo pensamento a Cristo. Então, há um exercício humano. Qual é, irmãos? Estarmos aqui. Não é presente sentadinho, é presente aqui e aqui. Amém? Sejamos terra fértil, irmão. Porque o papel do semeador qual é? Lançar a semente. Mas a terra, quem cuida, quem ara, é quem? Somos nós. Para tirar os espigões, para tirar as pedras. Então, dá uma fofada na terra aí, com calma, baixa a bola, pensamento, aqui, sem abstrair, e vamos lá, ok? Tudo bem, então, continuamos. Assim... eu lhes digo, e no Senhor insisto, Paulo está insistindo, era necessário, que não vivam mais como gentios. Nessa tradução a gente usa gentios e nas mais antigas, traduções mais antigas, se usa pagãos. É qualquer pessoa que esteja fora da fé, tá? A gente pode usar pagão ou gentil, é só para a gente entender. Que não vivam mais como os gentios, que vivem no quê? Na inutilidade dos seus pensamentos. Já começa, né, com os dois pés no peito. Paulo já é super calmo, ele já vai. E aí, a essência dessa pregação é: não vivam, não andem, não sejam como os gentios. A igreja sabia muito bem o que Paulo estava falando, porque eles vieram de uma situação de adoração, de culto a Deus Diana, da estátua. Lembra quando em Atos fala que ele chegou lá e começaram todo mundo a gritar que Diana era Deus, e aí que os artesãos queriam matar, e foi uma confusão danada, mas Gamaliel foi sábio. Enfim, e é nesse tumulto que a igreja nasce. E aí eles sabiam muito bem que Paulo estava querendo fazer o quê? Eles foram pagãos e hoje nós somos cristãos. Então, um dia nós fomos pagãos, fomos qualquer coisa, cada um sabe de onde veio, mas hoje nós somos cristãos. Então, como que procede um cristão? É isso que Paulo precisa desenvolver.
E aí nós precisamos ter novos padrões, irmãos, um novo estilo de vida. E aí começamos assim, a gente acha assim, mas eu não preciso de doutrina, não preciso de palavra. Precisa sim, irmãos. A gente só vai conhecer o Deus Santo se a gente olhar para essa santidade aqui e falar, uau! Quando a gente está lendo o Velho Testamento, quando você se depara com o Velho Testamento, você fala assim, se eu morasse lá eu já estava lascada, apedrejada, muito fácil. Porque tudo era o quê? Põe para fora do arraial, apedreja. Por quê? Deus estava mostrando para eles o que era ser santo, o que era separado, qual era a vontade. Como Deus queria que as coisas ocorressem. Como era impossível ao homem, ele mandou Cristo para cumprir a lei. Não que a lei seja má de forma alguma, mas ela nos mostra quão santo Deus é e quão pecadores somos. Tudo bem? E é importante, irmão, hoje nós contrastarmos, nós fazermos um paralelo entre o que é ser cristão, o que nós somos do que nós fomos. Ok? Então, vamos lá. Eu quero que a gente leia o verso 18. Todo mundo achou? Todo mundo comigo? 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão vivendo, devido ao endurecimento do coração. Então, Paulo dá várias diretrizes. Então, o que é estar obscurecido? A gente foi procurar. Obscurecido é estar cego moralmente. Então, as pessoas que são pagãs ou gentis são cegas morais. É preciso a gente compreender. E o verbo usado aqui no grego significa duro como mármore. Então, nós estamos, quando a gente está no mundo ou quando a gente está fora da presença do Senhor, nós somos como mármores. Nosso entendimento não entra nada, não penetra. E aí a gente precisa entender que existe um caminho para o mal. Olha como é engraçado. A gente endurece o coração, há uma dureza do nosso coração. Depois nós vamos ficando ignorantes, vamos ficando obscurecidos. Começa a haver umas trevas mentais. Então nosso coração já não quer, minha mente já não aceita nada que vem de Deus. Não é? Depois, começa a perder a sensibilidade à luz de Deus. Porque já que meu coração está duro, minha mente está fechada, pelo menos um vulto, uma luz. Nada. Nos tornamos insensíveis de alma. E depois, vamos continuar o verso 19. Eu vou ler o 18 e o 19 inteiro. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez, com vontade, toda espécie de impureza. Éramos assim ou não? Então, aí como a gente está insensível, ao nos tornarmos insensíveis, entregamos a toda a depravação e ficamos sem freios, desenfreados. Isso é o que Paulo está mostrando que é não ser cristão. E aí agora ele vai partir para o verso 20 ao 24, ele vai fazer o quê? Mostrar o que é ser. Vocês conseguem entender isso? Uma separação muito... Então, quando a gente éramos todos assim, ignorantes, no sentido de não entender a palavra, sem luz, sem sensibilidade, entregues a todo tipo de paixão. Agora, o que é ser cristão? 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, vocês já foram ensinados a despir-se do velho homem, o que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar,
a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. É lindo de ler, né? Agora vamos começar a explicar, né? Que é bom. Então, tudo o que era, foi. Agora, o que é ser cristão? Aí Paulo começa. Ele usa 3 verbos para contrastar a diferença. Nós aprendemos de Cristo, olhem aí o verso 20. Aprendemos de Cristo, ouvimos falar dele e fomos ensinados. Nós estamos aqui de alegres, olha que legal, não sei o que está acontecendo. Não, irmãos, nós aprendemos. E aí Paulo fala assim, então, né, igreja? Já que vocês sabem, aprenderam, ouviram e foram ensinados, que tal pôr em prática? É isso que Paulo convida a igreja. E aí, a gente percebe o quê? Que muitas vezes, irmãos, nós falhamos em pular de fase. Às vezes a gente continua tendo os procedimentos de não cristãos. E ou a gente falha, ou a gente para, ou a gente desanima, ou a gente não luta com afinco para ser. Porque Deus faz a parte dele, concordam comigo? Mas nós precisamos caminhar, irmãos. A perna, os braços, o corpo é nosso. Então é necessário andar em Cristo. Mas o que nós aprendemos de Cristo? Alguém pode me falar alguma coisa que sabe de Cristo? Quem é Cristo para vocês? Pode falar. Filho de Deus, salvação, o que mais? companheiro, Ele ressuscitou. Poderoso, o que mais? E vamos lá? Tudo isso. Agora, Paulo Santo, né? Paulo vai entrar numa questão prática de conhecer Cristo. Ele é todas essas coisas que vocês falaram, porém, precisamos falar do senhorio dele, do domínio dele, das exigências morais dele. Porque servir a um Deus Santo requer que nós sejamos... Legal, né? O Cristo que os Efésios aprenderam, o Cristo que nós aprendemos, nos fala de padrões e valores morais totalmente diferente do que nós vivíamos. Vocês concordam com isso? Ou não? É difícil, né? Eles aprenderam e ouviram dele. Toda vez que nós somos instruídos pela verdade, pela palavra da verdade, quando nós lemos de forma sadia, é o próprio Cristo falando conosco. O verbo se fez carne, irmãos. Toda vez que é proferida a palavra, nós ouvimos ele falar. Amém? E nós somos ensinados nele, de acordo com a verdade que está nele. E qual é essa verdade que está em Jesus? A resposta está no 22 e 24. Aprender de Cristo é compreender que nós somos nova criação. Ele tornou possível essa nova vida. E aí ele nos mostra e nos chamam assim. Irmãos, nós tínhamos uma roupa velha, né? Éramos imundície, andávamos de trapo. E aí nós chegamos na presença do Senhor, ouvimos, concordamos e o convite é deixar toda a roupa suja, imunda, rasgada e vestir-se do quê? De uma nova roupa, uma nova criatura. Eu estou trazendo isso para mais perto, na questão da roupa, para a gente conseguir compreender. Então a gente chega todo mulambento, é ou não é? Só que eu não estou falando de roupa física, irmãos, estou falando de roupa aqui, ó. A gente chega com o coração tudo daquele jeito. E o convite é: tira e se reveste de uma nova roupa. E aí, Paulo começa a nos lembrar que isso já foi feito, irmão. Na conversão, nós somos feitos novas criaturas.
Só que ele fala assim, irmão, vocês já aprenderam a verdade. Coloquem em prática. Comecem a tornar-se cristãos de verdade. Isso exige uma mudança radical. A gente às vezes quer um evangelho radical. Um evangelho que mude tudo. Começa querendo mudar tudo e não muda a gente mesmo, né? É uma graça. A conversão é a parte humana que Deus nos dá. E do novo homem é Ele que nos reveste. Então, na verdade, irmãos, nós precisamos desprezar todo o velho eu. Tudo aquilo que vem da carne. E entender que nós somos adotados como filhos de Deus. E sermos adotados de Deus requer que vivamos como filhos de Deus. Precisamos abandonar, precisamos despir toda a roupa do velho homem. Ficou claro isso? O que é despir-se desse velho homem para vocês? Abrir mão, abandonar. Largo tudo. Só que parece, até não acho que é difícil ou que seja fácil. Estou julgando ninguém, até por mim mesma. Tem práticas que ainda a gente faz. Só que a gente, às vezes, para no meio do caminho. A gente abre mão, mas a gente também não toma a roupa de cristão para nós. Eu deixo tudo, mas também não quero me vestir com aquela roupa que Cristo me mandou de santidade. Entendem? Entendem? É onde entra o problema no lar. Porque o que acontece? A gente se despe do velho homem. É assim o verbo conjugar? É. Nossa. Despe-se do velho homem. Tira a roupa do velho homem. Só que a gente muitas vezes rejeita por a nova roupa. Porque quando ela entra em nós, tira um pouco das gorduras do pecado, né? Dá uma tiradinha da gordura do pecado. É uma saudade, né? Da roupa larga, né? Do caminho largo, né? Da porta ampla. Oh, caminho duro. Roupa dura. Roupa difícil de vestir. Então, Paulo, irmãos, fala para nós não pararmos no meio do processo. Irmãos, faz-se necessário vestir novas roupas. Saul tentou dar a armadura dele para Davi, deu certo? Ele começou a andar, falou, não quero isso. Só que ele chegou na frente de Golias de qualquer jeito. Ele estava vestido do quê? Da funda, das pedrinhas, mas era o que era dele, era o que Deus deu para ele. Ele não chegou sem a armadura e sem nada. Ele chegou vestido. Então faz necessário, irmãos, abandonarmos algumas práticas para andarmos nessa nova roupa. Tudo que é do velho, a gente estava andando em ruína, o novo anda seguindo Deus. O velho era dominado pelos desejos incontrolados. O novo é aperfeiçoado em justiça e retidão. O velho vivia no engano e o novo vive em verdade. O velho vive de paixão, o novo de santidade. O velho vive de Adão e o novo vive de Cristo. Irmãos, é difícil, mas esse é o convite da igreja hoje. E no meio de tudo isso, em meio do velho, do novo, de tirar a roupa, de pôr a roupa, tem o verso 23. Olhem aí. A serem renovados no modo de pensar. Então, além de rejeitar a roupa velha e pôr a roupa nova, você precisa de uma conversão, uma renovação contínua, diária, de mente. Isso envolve ser cristão, irmãos. Uau! Que nós vimos lá, que o verso 19, e o verso, 17 fala que a inutilidade dos pensamentos é a causa deles irem para a morte. A retidão constante renova as nossas mentes e faz com que sejamos cristãos. Irmãos, a inutilidade dos pensamentos nos leva à morte, mas só teremos vida se renovarmos os nossos pensamentos.
Se a gente continuar com a mesma velha prática, com a mesma velha forma de olhar as coisas, o mesmo jeito de pensar a cada problema, não renovamos a nossa mente, não somos cristãos. Porque o velho diz para nós o quê? Há uma briga de casal. Vou dar um exemplo. O casal briga, e aí o que acontece? Qual que é a velha prática? Qual é, Jorge? Como a gente faz? Põe tudo para fora. Os pecados de 50 milhões de anos atrás, desde o dia que namorava, que encontrou a florzinha. Não é assim? Isso é a velha prática. O que é o novo de Deus? Perdão. Perdão. Amor. Perdão. Compreensão. Aliança. Irmãos, pensa na prática, é fácil? Mas se a gente continuar agindo como nós agíamos no começo do nosso casamento, hoje, nós não somos cristãos, não renovamos a mente. Paulo nos recorda, fala, igreja, vocês sabem disso. Paulo lembra das raízes, dos alicerces da santidade. Passamos pela nova criação e recebemos uma nova mente que está sendo constantemente renovada. A partir disso, podemos entender tudo o que se segue. Se a gente entendeu aqui, a gente continua lendo o capítulo. A partir do verso 25. Vamos ler. Conseguiram entender? Cristão, não cristão, velha roupa? Não. Então, tendo tudo isso em mente, vamos para o 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ai, Jesus. Aí ele começa a entrar na parte prática da coisa. Como você se despojou do velho homem, então você precisa mudar a sua conduta. Por exemplo, ele dá um exemplo no livro que fala assim: quando você é um presidiário, você tem uma roupa de presidiário, não é isso? A gente está acostumado a ver aquelas roupas laranjas dos Estados Unidos, que agora o Easy tem usado também, né? Está com um macacão de prisioneiro, certo? Isso é um uniforme. Quando ele sai à rua, ele sai com esse uniforme? Ele põe uma nova roupa. Então, é esse o mesmo processo, irmãos. A gente precisa mudar de roupa, mudar de atitude. Então, a primeira é abandonar a mentira. 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. 27. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que o ouvem. Quando a pastora Luciana pediu para ungir os lábios, eu falei, ela sabia que eu ia entregar, não sabia não. 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Hoje nós oferecemos ao Senhor um sacrifício agradável, de cheiro suave ao Senhor. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias aos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Paulo começa agora a falar sobre comportamento cristão. Ética cristã. Falar a verdade, controlar a ira, honesto no trabalho, bondade no falar,
amor e autocontrole sexual. Simples assim. Assuntos fáceis de discorrer. Tudo prático, irmão. Tudo do dia a dia. O evangelho não é algo transcendental. O evangelho é prático, é real, é palpável. Todos têm um aspecto comum. Todos tratam de relacionamentos. Como eu me relaciono com o outro. Santidade não pode ser algo assim, um alvo muito lindo que eu não alcanço. Não pode ser bonito na teoria e péssimo na prática. 2. Em cada proibição há sempre uma coisa afirmativa. Não basta mentir, tem que falar a verdade. Quando a gente fez o curso do Educando Filhos, a gente aprendeu que o não tem que vir acompanhado de uma explicação, né? Basta falar, não faz isso. Virou as costas. O que eles vão fazer? Então, é necessário fazer o quê? Não faça, pois se o fizer, será assim, assim, assado. Em cada caso, uma razão é dada. Jesus sempre demonstrou doutrina e ética, crença e comportamento. O Senhor nunca ensinou uma coisa, Ele nunca explicou alguma doutrina, alguma coisa da fé, sem usar parábolas, sem demonstrar pela vida dele. Entendem isso? É prático. 25. A mentira é mais que uma pequena falsidade. É enganar, é tomar vantagem. E deve ser substituída pela palavra da verdade, algo no que se pode confiar. E eu fico muito triste, irmãos, muito mesmo, que hoje em dia, quando se fala de cristão, se tem a noção de pessoas que não se podem confiar. Por causa de cheque sem fundo, de causa de pagamentos, por causa de péssimos testemunhos. E não adianta não mentir, é necessário falar a verdade. É necessário não fazer, mas é necessário fazer o correto. E não é só isso, irmãos. Quando a gente mente, quando a mentira entra, nós estamos atrapalhando o próximo, nós somos membros do mesmo corpo. E a mentira é como uma facada nos órgãos vitais. A comunhão, olha essa frase quando eu li. A comunhão é edificada na confiança e a confiança na verdade. Não dá para ter comunhão com quem eu não confio. E eu não posso confiar em quem não fala a verdade. Então, a falsidade destrói a comunhão, já a verdade fortalece. Verso 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Devemos separar a ira em justa e injusta. Existe a ira de Deus, que é contra todo mal, contra o pecado, e que a gente precisava ter mais. Essa ira contra o mal, contra o pecado. E existe, porque quando Jesus entrou no templo e viu todos os cambistas, o que ele fez? Quebra tudo. Aquilo foi uma ira justa. Contra o mal. E existe a ira que não é boa. E aí, Paulo já vem e fala, não pequem. Não pequem. Devemos ter certeza que essa ira não está cheia de orgulho, cheia de mágoa, cheia de malícia, cheia de vingança. Antes que o sol se ponha, não fiquemos alimentando a ira, colocando mais lenha. Não precisa colocar mais uma situação difícil. Apazigua, perdoa, seja rápido em se livrar do problema. A gente fica cozinhando, né? Mulher adora fazer isso, né? Mulher adora matar na unha. Estou mentindo? É verdade, irmãos. Eu quando eu olhei isso aqui, eu falei, Jesus. É verdade, não é? Mulher não é assim? Não, né, Daniel? Você não sabe. Mulher é assim, gente? Na unha, devagar, prato geladinho.
Eles vão ver. Hã? Não tem, né, gente? Não existe isso. Não. Isso eu estou falando lá do comportamento lá de fora. No Velho Testamento, quando se pegava a capa de alguém, tinha que devolver antes do pôr do sol, para que a pessoa se cobrisse com ela. Então, irmãos, não vamos dormir brigado não, que é feio para dedéu. E não deis lugar ao diabo. Ele sabe que existe uma linha muito tênue, muito fininha entre o bem e o mal, entre a ira justa e a ira que não é justa. E ele fica só esperando o momento para... Ele fica só à espreita do zangado. Sabe, zangado? Ele fica só esperando. Ele vai estourar e eu vou pegar. E aí incita o ódio, a violência. E sabe o que é pior, irmãos? Quebra a comunhão. A ira quebra a comunhão. É muito complexo isso. 28. O que furtava, não furte mais. Essa é a negativa. Não furtava, não furte. Palavra de exortação. Antes, faça o quê? Trabalhe. Fazendo algo de útil com as mãos. Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. 8º mandamento do Senhor, da lei de Moisés. Né? Não furtar. E não é só furtar dinheiro. Não sonegue impostos. Não explore os seus empregados. Empregados não façam corpo mole. Isso é furtar. Ou dureza. E aí, o que acontece? Qual que é o certo? Trabalhar. Acordar cedo, pôr a mão no arado, sem preguiça. É, né? Oh, coisa dura. Ai, deixa para amanhã procurar emprego. A gente rima, verdade dura. É verdade, porque, eu estou falando uma coisa séria. Porque a gente imagina, assim, quem acostumado a trabalhar, é normal. Agora, quem veio de uma vida mansa, e você fala assim, vai, trabalha, é fácil? É nada só. Assim poderá sustentar sua família e ainda ajudar o próximo. Para de roubar a sua comunidade e passe a contribuir com ela. Isso é duro. 29 e 30. Essa foi dura, né, Lê? 29 e 30. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo pula da mão para boca, né? Furtava, agora ele fala o quê? Boquinha. Falar, gente, quando eu li isso aqui ontem, eu fiquei assim, falei, nossa. Falar é um presente de Deus, reflete a semelhança de Deus. Entre todas as criaturas da criação, quem são os únicos que falam? Somos nós. Quando Deus disse, haja, ouve. Quando nós falamos, nós pronunciamos palavras de poder. E daremos conta de cada uma delas naquele dia, irmãos. O que é torpe? Torpe é usado para árvore e fruto seco na Bíblia. Então, conversas podres prejudicam os ouvintes. Conversas podres. Árvores podres. A gente está em São Paulo agora, está vendo um monte de árvore podre caindo e matando as pessoas. Nós, quando falamos palavras torpes, estamos matando as pessoas. Ao contrário disso, o dom bom de falar deve fazer o quê? Edificar, transmitir graça. Jesus ensinou como isso é importante. A boca fala do quê? Então, se está saindo palavra torpe, irmão, do que eu estou me alimentando? E Tiago também fala sobre o pequeno órgão, né?
Somos novas criaturas, irmãos. Precisamos desenvolver novos padrões de conversa. Se a gente conversava de um monte de coisa podre, é ou não é? É ou não é? Conversava de besteira, falava piada, ria do não sei o quê. Hoje a gente precisa ter um novo padrão de conversa. Eu não posso mais falar das mesmas coisas e rir das mesmas coisas. E aí, se você usava a sua língua para ferir, hoje você usa para abençoar. Se você tinha uma linguinha afiada para falar, hoje use-a para o bem. Amém? Eu queria que alguém lesse Provérbios 12, 18 bem rápido. Provérbios 12, 18. Quem achar, leia. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz. Amém, irmãos? Amém. Paulo entendia que por trás das ações há um mundo espiritual. Assim como ele falou que a ira é para tomar cuidado porque a gente dá lugar a quem? Ao diabo. A gente também deve tomar cuidado para não entristecer o Espírito, ao mundo espiritual, irmãos. Cada prática nossa reflete no mundo espiritual. Mas o que entristece o Espírito Santo? A falta de santidade, a desunião, qualquer coisa incompatível com a pureza de Deus e com a unidade da igreja, todo abuso da fala, tudo isso entristece o Espírito Santo. E aí ele diz o quê? No verso 30, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O selo ocorre quando? Quando a gente começa a vida cristã, nós somos selados, propriedades de Deus. Início da caminhada cristã. E redenção, ela é completa no dia que o Senhor vier. Então, ele está falando o quê? Que do início, do selo, até o final na redenção, nós devemos ser santos. Desde o dia que nós fomos selados, é sério isso, irmãos, até o dia da nossa redenção, nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Amém? E entre esses dois pontos, entram tantas coisas, né? Aí ele começa a explicar o que de fato é. 31 e 32. Livrem-se do quê? Amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, toda maldade. Vamos ler o 31 primeiro. Amargura, espírito azedo, aquela coisa azeda, amarga, difícil. Ser negativo, que se recusa a perdoar. A amargura está sempre ligada à falta de perdão. Indignação, ou cólera, ou ira. É a explosão, e a ira geralmente está ligada a coisas mais profundas no coração. Ninguém fica irado por um... Porque assim, se acontecer, alguém pisou no seu pé, você pode ter uma cólera, ficar com... né? Ai. Mas a ira geralmente está ligada a coisas mais profundas, mais enraizadas. Coisas que você fica guardando aí dentro. Ninguém fica irado simplesmente porque pisou no pé. Acabou com o dia, né? Porque a ira acaba com o dia, não é isso? A ira acaba com um dia. Você fala, acabou com o meu dia. Gritaria. Pessoas que se alteram, levantam a voz em qualquer discordância. Sabe aquela conversa que você está falando, aí você discorda da pessoa, mas eu não falei nada disso. Aí eu, tudo bem, continuo do seu lado. Calúnia e blasfêmia, ou blasfêmia. Falar mal do outro, falar pelas costas, difamar, trazer falsa reputação. Maldade, agir de má vontade. Tramar o mal contra o outro. Não tem nada disso aqui, né? Não. Então, é assim. O ressentimento silenciosamente guardado gera uma explosão de indignação, uma fúria que ferve, uma briga pública e uma zombaria caluniosa.
Isso deve haver no meio dos cristãos? Não devemos viver isso, irmãos. Isso entristece o Espírito Santo. Às vezes a gente quer exaltar o Espírito Santo. Ele é uma pessoa maravilhosa, vive conosco, sabe de tudo que nós fazemos o dia todo. Só que em contraste a tudo isso vem o verso 32. Paulo nunca advertiu sem dar o certo. Sejam o quê? Bondosos, compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. A palavra bondoso significa, em grego, é Cresto, que só uma mudança de Cristo. Sermos bons até com os ingratos e com os maus. Alguém pode ler Lucas 6, 35? Lucas 6, 35. Uma palavra que tem que digerir, né? Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Então nós devemos ser bondosos com quem? Com quem? Aquele que joga bombinha na minha casa. A biribinha, né? Não mata meu filho, não percebe nada disso, né? Esse, irmãos, sermos bondosos com os ingratos. Você fala assim, pessoa ingrata, a gente faz, ela continua ingrata. O Senhor falou para você ser o quê? Bondoso com essa pessoa, amar. Jesus, eu escutei a pregação da Luciana pelo computador, e a Lu falou, né, do milagre da generosidade. Os 5.000 que foram alimentados, todos eles eram bonzinhos, amavam o Senhor, não eram ingratos? E por isso ele falou, você é bonzinho, eu te dou pão. Você não é bonzinho, eu não te dou pão. Você é bonzinho, eu te dou pão. Assim? O Senhor fala assim, é para andar uma milha, anda. É para amar um pouquinho, ama mais. Sabe o que é isso? Quando você está fazendo o que é possível a você, faça mais. Porque até ali você quem fez. Você andou uma milha. Quando você começar a andar a segunda e demonstrar o caráter de Cristo, aí sim você está amando. Simples assim. A chuva cai para os dois, o sol nasce para os dois, o alimenta para os dois. Ai, Jesus. Compassiva, a hora está passando. É quem tem ternura no coração. É perdoar, é agir com graça. Assim como Deus em Cristo agiu com graça, por essa graça e as suas ações para conosco, ele fala no verso 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus. Já que você entendeu que é necessário ser bondoso, compassivo, longânimo, essa palavra, toda vez que eu falo longânimo, você fala assim, já que vocês estão fazendo isso, praticando isso, eu tenho mais uma lição de casa. Olha, vocês estão no caminho certo. Agora vocês vão ser imitadores de Deus. Os nossos filhos nos imitam. O pastor Daniel falou agora que o quê? Qual a maior influência sobre os nossos filhos? Todos os defeitos mais odiosos que você tem de si mesmo, eles serão exatamente o que os seus filhos vão refletir, irmãos. Tudo aquilo que você não gosta que faça, eles vão fazer. É verdade ou não é? É. Eu não vou nem dar o exemplo, porque eu prometi que eu não ia fazer mais isso. Eu prometi que eu não ia fazer mais. Assim como os filhos imitam os pais, como é? Nós imitamos o nosso pai.
Devemos seguir Cristo, irmãos. Andar em amor, como Cristo nos amou, verso 2. E se entregou por nós. Olha lá a diferença do verso 19, 4:19. Os pagãos se entregam à depravação. Os cristãos se entregam a Cristo por e em amor. Então, se eu me entrego a toda devassidão quando eu estou no mundo, quando eu estou em Cristo, eu sou chamado a fazer o quê? A entregar-me por amor. Nós estamos prontos para fazer essa entrega? Apresentar diante de Deus essa entrega? E aí Paulo, ele é lindo, ele é muito sábio. Ele fala das 3 pessoas nessa pequena passagem. Ele fala para imitarmos Deus, aprendermos de Cristo e não entristecermos o Espírito Santo. Ele é muito sábio. Ele coloca doutrinas muito sábias. Vamos acabar, vamos para o 3 e 4. Aí ele começa a tratar de um problema grave na igreja de Efésios, porque a adoração a Ártemis e a Diana incluía orgias sexuais. A gente não tem isso no nosso dia, né? A gente liga a televisão, não tem isso. A gente anda na rua, não tem isso. Não. Paulo começa então a exortar de todos os pecados sexuais, todos mesmo, irmãos. Quando a palavra que ele usa diz a traição, ele fala sobre imoralidade, enfim, tudo que vocês imaginam. Mas ele coloca um detalhe aí que a gente costuma não perceber. Ele coloca sobre cobiça no verso 3. Além da cobiça, a cobiça, irmãos, é você desejar o outro, cobiçar o corpo do outro para prazer egoísta. No 10º mandamento fala o quê? Que a gente não deve cobiçar a esposa do próximo. Então, não posso desejar o que é do próximo, a esposa do próximo, o que o outro tem, no sentido sexual, viu? E nem devemos fazer menção. Não é só não fazer, é não falar, é não pensar, é tirar isso do nosso meio. Todo gracejo, toda brincadeira inconveniente, todo olhar, tocar, você já está no mais profundo? Tem um monte de criança no tocar, sabe aqueles abraços com décimas intenções? Paulo fala o quê? Nem menção. Nem lembrar que isso existe. Nem falar. Quer ver uma coisa que eu fico um pouco brava? O Tarcísio está numa idade que todo mundo acha que ele deve estar fazendo o quê agora? Namorando. Aí sai. Pegador. Aí quando a gente sai, todo mundo, né, da família, aí fala assim, e aí? Com aquele olhar, tipo, contar todas as parafernálias e todas as pegações. E a gente fala assim, isso não acontece só com quem não é cristão, porque isso é normal. Mas, infelizmente, até quem é cristão espera que o outro faça isso. Ah, mas ele já está na idade. Gente, deixa ele quieto, quanto pode. Deixa quieto. Porque as pessoas ficam... Ela não é com a Daniela, não é assim? Como assim essa menina não está namorando ainda? Ah, está com algum problema. Ah, você que não sabe, né? Ah, não é assim? Você fala assim como pai, você fala assim... deixa quieto, não faz menção, não acende o que está apagado, irmãos. Pais, sejam sábios. Tem pai que cutuca. É verdade ou não é? É ou não é? É, não é, Cris? É. Então, até pequeno. Não, eu acho isso um descaso. Perguntar para uma criança de pequeno. Enfim, vamos lá.
Isso gera uma polêmica, né? Acende. Os pais que incentivam os seus filhos e as suas filhas, quando são pequenos, a ficar com as ideias de: você já está namorando na escola? Você não sei o quê? Você viu a roupinha dela? Põe roupa curta. Incentiva a promiscuidade. Apoia. Acha bonito. Acha bonita a criança dançar funk. Acha bonita a criança rebolar. Acha bonito todas as coisas que vocês já estão imaginando aí. Fala palavrão, não repreende. Todas essas coisas que não devem ser nem ditas, nem se fazer menção em nosso meio. Toda brincadeira. Eu vou falar uma coisa para vocês, vou abrir um parênteses aqui. No primeiro dia que nós estivemos orando aqui, o Senhor nos deu uma direção muito séria sobre a nossa igreja. Nós oramos sem cessar sobre imoralidade sexual. Foi uma sexta-feira primeira sexta-feira, não foi, Márcia? Line? Nós oramos sobre imoralidade sexual. Deus estava colocando sobre o nosso coração para nós nos arrependermos como igreja, para orarmos, para que isso não aconteça, para que não haja promiscuidade, para que não haja adultério. Adultério não é simplesmente, irmãos, eu sair com a outra, o desejo, o querer, o cobiçar. Os adolescentes sendo incentivados a querer outras coisas, a começar uma vida promíscua. Com 12, 11, tem pai que se alegra, com 11, 12 anos a criança já está namorando, ficando, qualquer coisa que eu já nem sei mais o nome agora, é pegação agora, né? 9, né? 9, não fala isso para mim, que eu ainda eu surto quando eu ouço essas coisas. Nós oramos aqui, irmãos, por essa razão específica. Irmãos, toda a imoralidade sexual, toda, não se faça sequer menção. E aí, Paulo, ele é obrigado a baixar o calão ainda. Não é só isso. Quando ele vai para o final do 4, quando ele vai no 4, ele fala assim: não haja obscenidade, conversinha tola, gracejos. Ele passa de um desejo, sabe para quê? Para grosseria. Para o grosso modo. Sabe o que é isso? Vocês sabem o que é isso? Vocês imaginam o que é isso? Os gracejinhos, as brincadeiras inconvenientes no meio do povo de Deus. Irmãos, não riam da piada sexual. Não riam. Não permitam. Corta a raiz. Para com isso. Para. O Senhor nos alerta hoje. Para. Agora, enquanto é tempo de se arrepender. Toda forma antiga de viver, de rir, de se divertir, parou. Toda coisa que os seus olhos viam e traziam entretenimento, e todo mundo está entendendo quem é adulto aqui, para com isso agora. Isso é imoral. Isso ofende a santidade de Deus. Se você não consegue, busque ajuda. Peça ao Senhor, peça para alguém daqui para te acompanhar em oração na luta. Isso é uma luta espiritual, sim, mas necessária a fazer-se. Necessária abandonar as velhas práticas, irmãos. Face necessárias. E aí Paulo termina o 4 falando o quê? Ao invés disso, ao invés de vocês gastarem o seu tempo falando brincadeirinha boba, no sentido que vocês já entenderam, façam o quê? Ações de graça. Igualzinho a gente vê todo dia, né? Já que a vulgaridade está em nós, Paulo fala assim: tira o centro de vocês e deem graças. Tira o centro e põe o centro no Senhor. Irmãos, a forma como nos relacionamos com o sexo nos difere dos lá fora. É sério isso. Eu li no final desse livro, fala sobre um homem chamado Said Kitur. Esse homem, ele escreveu um livro chamado Milestone.
Ele é a base de todo o terrorismo moderno. Esse cara escreveu isso em 1958. A base de todo o terrorismo está dentro desse livro. Ele se encontrou com o chefe do Hezbollah, do Hamas. Hoje o Estado Islâmico, o Milestone, é como se fosse uma bíblia para eles. Sabe quem esse homem era? Um egípcio que vivia sua vida tranquila e foi morar nos Estados Unidos para estudar. Quando chegou lá, ele foi convidado para ir numa igreja. Quando chegou lá, ele viu coisas horrorosas. E sabe o que esse homem fez? Falou, eu não fico mais nesse ocidente cristão. O que ele fez? Escreveu esse livro, falando que tudo que as mulheres fazem é para sexo. E ele, por que a gente vê o terrorismo tão forte contra as mulheres? Porque está baseado no pensamento dele, que as mulheres são impuras, que fazem os homens pecar, que elas devem ser eliminadas. Tudo está no pensamento desse homem, porque ele foi a uma igreja que não foi capaz de mostrar para ele a santidade de Deus. Irmãos, hoje nós conseguimos influenciar uma nação? O nosso chamado é esse no Ocidente, a influenciar a nossa nação, a se santificar. Irmãos, a professora do meu filho falou na reunião do Tutu que já está aprovada uma cartilha para ser distribuída para crianças de 9 a 11 anos sobre sexualidade. Essa cartilha diz que as crianças devem se abraçar, meninos com meninas e meninas com meninas, para descrever o que eles sentem nesse fato. Está aprovado no nosso Congresso. E há uns militantes malucos que a gente xinga às vezes, muitas vezes, mas eles estão desesperados, fazendo um monte de emendas para tentar bloquear isso. Se vocês colocarem na internet, vocês verão a apostila. É assombrosa. E a professora do meu filho se posicionou como cristã. E falou assim, mesmo que eu seja despedida, eu não faço isso dentro da minha sala de aula. Quantos de nós teríamos a coragem de falar que perderia o emprego, mas não colocaria uma apostila dessa na mão dos filhos? Quantos de nós, irmãos, precisamos levantar uma bandeira? Falar, eu sou cristão, eu não aceito essa prática imoral. Enfim, somos, irmãos, convocados para sermos igreja, para sermos cristãos. Para ter experiências cristãs é aquilo que somos. Para teologia cristã, aquilo que cremos, declarar o que cremos. E ética cristã, como procedemos. Nós precisamos, irmãos, andar como Cristo. Somos uma nova sociedade, somos novas criaturas. Devemos lembrar sempre disso. Nós não somos espectadores passivos da santidade. Não somos, não devemos ser espectadores da santidade que Deus está operando em nós. Nós devemos abandonar abertamente, publicamente, tudo aquilo que é de conduta reprovável. Todas. Irmãos, não é fácil, porque quando você começa a ler, Deus começa a te mostrar tantas coisas, tantas pequenas condutas e grandes condutas, enfim, e você fala, Senhor... Mas é para isso que Ele nos chama. Nós devemos viver uma vida digna de ser chamada cristão. Pessoas morrem por isso, irmãos. Pessoas morrem por isso. Nós devemos nos comportar como pessoas dignas. Pessoas dignas de ser chamadas cristãos. Ninguém precisa de muitas palavras. As pessoas precisam da palavra, não muitas palavras humanas, mas as pessoas precisam olhar para a palavra, debruçar sobre ela e falar, é assim que eu tenho que andar? É assim que eu vou andar. Não vai vir um pilim-pim-pim, um pó mágico que vai falar para você, a partir de hoje você anda assim. Não. É aqui, debruçar sobre a palavra e mudar as suas posturas. O Senhor deseja que nós sejamos imitadores de Deus. Amém? Amém. Consegui.